Hoje vamos mergulhar na história de Invencível, Mark Grayson. Ao final, revelarei todos os seus poderes. Estão todos prontos para começar? Mark Grayson é um mestiço, filho de um alienígena de Viltrum e uma humana, sendo uma espécie de príncipe híbrido. Desde a infância, seu pai compartilhou a narrativa da nobreza de sua raça, os Viltrumitas, retratando-os como seres benevolentes e robustos cujo propósito principal é salvar e auxiliar outras espécies em sua evolução. Contudo, como é comum nos contos de fadas, a realidade difere bastante. Nolan informa a Mark que, com o passar do tempo, ele desenvolverá superpoderes, incluindo força extraordinária, velocidade sobre-humana, resistência, habilidade de voar como pássaros, regeneração superior a Logan e, como bônus, invulnerabilidade. Esses poderes se manifestam durante a faculdade, tornando-se o sonho de qualquer adolescente. Iniciando sua jornada contra o crime com o auxílio do pai, Mark utiliza seus poderes para o bem, defendendo e protegendo as pessoas. O corajoso Mark, notavelmente forte, adota o pseudônimo de Invencível, reforçando seu status como herói. Juntando-se a uma equipe de jovens combatentes contra o crime, composta por Adão, Eve, Robô, Hexplode e Duplicate, é revelado que todos frequentam a mesma escola que Mark. As primeiras missões de Mark envolvem estabelecer amizades com diversos personagens. Em um dia crucial, junto com seu pai, impedem uma invasão alienígena e conhecem um batedor chamado Allen, membro da Coligação de Planetas, que ficou preso na Terra por 50 anos. Durante a conversa, Mark percebe que nem todos os problemas e conflitos precisam ser resolvidos pela força. A impactante notícia do assassinato de todos os membros dos Guardiões Globais, incluindo seu pai Omni-Man, atinge Mark profundamente. Isso leva à formação de uma nova equipe principal, composta por Duplicate, Menina Monstro, Sansão Negro, Hexplode e Raio Encolhedor. A equipe agora tem Robô como líder e Mark é convidado a se juntar a eles, mas recusa, alegando falta de tempo. Quando um membro anterior da equipe é ressuscitado, revela-se que o assassino era o pai de Mark. Assim, Mark descobre os atos de seu pai e o verdadeiro propósito de sua presença na Terra. A conversa leva a uma batalha, onde Nolan revela que sua raça não é o que inicialmente descreveu. Os Viltrumitas enviaram outros para conquistar e explorar recursos em diferentes planetas. Se os habitantes concordarem em fornecer recursos em troca de proteção, ficam ilesos. Se recusarem, o planeta é destruído, e seus recursos são saqueados. Nolan pede a ajuda do filho, mas Mark recusa, levando Nolan a tentar impor seu ponto de vista com força, destacando a longevidade e força crescente de sua raça. Alguns lutadores conseguem aniquilar populações inteiras da Terra. Nolan agride seu filho e abandona o planeta. Durante a batalha, ele causa mortes e destruição, transmitidos pela televisão. Mas felizmente, a verdadeira identidade de Omni-Man, como pai de Mark, permanece desconhecida. O jovem levou muito tempo para se recuperar. Sua mãe ficou deprimida, e seus melhores amigos descobriram que ele era, na verdade, um super-herói. Mark inicia sua colaboração com Cecil Steedman e enfrenta ameaças de escala planetária. Com o tempo, percebe o quão desafiador é ser um herói controlado pelo governo. Ao retornar à faculdade, as ameaças aumentam, e é nesse momento que conhece Angstrom Levy, um homem capaz de viajar entre dimensões, que se torna um dos vilões mais perigosos. Levy responsabiliza Mark por um incidente e constantemente tenta arruinar sua vida. Em uma missão ao planeta Thrax, onde ele acaba encontrando seu pai Nolan, pede a Mark para proteger sua nova esposa e filho dos Viltrumitas, prestes a chegar para punir Nolan. Os Viltrumita chega a Thrax, derrotando Nolan e quase matando Mark. Em seguida, um deles diz a Mark declarando o novo representante na Terra, com a missão de dominá-la em 100 anos. Quando os Viltrumitas partem com Nolan como prisioneiro, Mark permanece em Thrax para reconstruir o planeta. Posteriormente, a nova esposa de seu pai, Andressa, pede a Mark que leve seu novo irmão para mantê-lo seguro na Terra. Os Thraxianos envelhecem muito rapidamente e vivem toda a sua vida em apenas 9 meses. Mark volta à Terra com o rapaz e pede à mãe que se encarregue da educação do irmão. No entanto, a sua família é rapidamente atacada por Levy. Durante a batalha, Mark arrasta Levy por diferentes dimensões e quase o espanca até a morte.
Eles são parados por uma versão mais antiga dos Guardiões Globais e são informados que sem Mark, eles não podem proteger a Terra. Eve diz a Mark que sempre o amou, e quando ele volta à Terra, termina com a namorada e começa a namorar com Eve. Uma garota viltromita chamada Anessa chega à Terra e brutalmente lembra a Mark de sua missão de dominar o planeta. Enquanto isso, o irmão de Mark cresce e juntos enfrentam o crime. Com o tempo, Mark descobre que Cecil escondeu informações e usou o médico Sinclair para criar aqueles que o têm incomodado. Isso leva-se a um confronto entre Cecil e Mark, revelando a fraqueza de Mark no equilíbrio. Cecil quase o mata, levando Mark a deixar de trabalhar para ele, mudar de identidade e combater o crime com Oliver. A relação de Mark com Eve se desenvolve gradualmente, mas com Oliver é mais complicada, pois sua bússola moral difere da imagem que Mark tinha de um herói. Oliver acredita que matar vilões é mais fácil e eficaz. Eve, entretanto, oferece-se para criar uma empresa que ajudaria a proteger vários negócios por uma certa quantia de dinheiro, claro, com a qual poderiam viver porque já não recebem dinheiro do governo. Entretanto, a equipe que Mark forma repara que está a ser seguida por uma esfera voadora que pertence a Levi. Mas não é apenas uma esfera, é uma arma que pode permitir que Levi ataque Mark a qualquer momento. No próximo arco, que se chama A Guerra dos Invencíveis, Mark enfrentam-se a si próprios, mas de outras realidades. Durante a batalha, Mark não mata Levi, embora Eve tenha passado por maus bocados e quase morre. Oliver fica ainda mais amargurado e sua bússola moral muda ainda mais. Levi escapa e Mark recebe uma nova oferta para se juntar à nova organização dos Guardiões Globais. Ele diz novamente que não tem tempo para lidar com tudo isso. Entretanto, outro Viltromita chega à Terra, chamado Conquest. Ele vem para verificar o progresso da conquista de Mark. Eles convergem em uma batalha, durante a qual Oliver sofre um ataque e é perfurado. Felizmente, ele não morre. Ele dispara uma carga de energia em Conquest, e Mark mata-o num excesso de raiva. Ele morre e seu corpo é levado por Cecil para aprender mais sobre a raça Viltromita. Mais tarde, Mark vem ver Oliver no hospital e diz que agora vai acabar com os seus inimigos. Depois, o pai de Mark e um alienígena chamado Allen voltam à Terra. Estão recrutando um exército para lutar com os Viltromitas, e as coisas chegam a um ponto alto com uma guerra Viltromita. Mas, infelizmente, ao se dirigirem para a base da coligação, são atacados novamente por Conquest, que ainda assim sobreviveu, e outros 2 Viltromitas. Mark esmaga Conquest, mas ele tem que se recuperar por vários meses em um mundo alienígena com seu pai e Oliver. Quando recuperam, dirigem-se para o mundo natal, planeta da coligação, e descobrem que já estão sendo atacados pelos Viltromitas e pelo seu líder Treg. A batalha desenrola-se no planeta Viltromita e Treg quase mata Nolan, Mark e Oliver. A coligação consegue destruir o planeta natal dos Viltromitas. Por causa disso, pensamentos negativos atacam a cabeça de Mark, e ele fica convencido de que os Viltromitas vão destruir a Terra como vingança contra Mark e os outros. Quando eles voltam para casa, Mark fica agradavelmente surpreso. A Terra está perfeitamente bem. O líder Viltromita oferece-lhes trégua, mas com uma condição. Eles terão autorização de se misturar com os humanos, criar famílias, viver entre eles. Mark concorda de bom grado, e os Viltromitas prosseguem e vivem entre os habitantes da Terra. Ao mesmo tempo, Allen desenvolve um plano para destruir os Viltromitas. Ele quer usar um vírus, mas ao fazê-lo, o vírus também matará os humanos. A relação de Mark e Eve complica-se quando ele descobre que ela fez um aborto enquanto ele estava na guerra. Além disso, a bússola moral de Mark muda na direção oposta após os acontecimentos em Las Vegas, durante os quais a cidade foi completamente destruída pelo dinossauro e as suas bombas. Por causa disso, Mark agora tenta falar mais com os vilões para reduzir a quantidade de destruição. Enquanto isso, Allen e Oliver voltam à Terra para liberar o mesmo vírus. No entanto, eles só conseguem infectar Mark. Grayson não morre, mas fica em coma durante algum tempo. Durante este tempo, Treg descobre que Nolan e Mark têm sangue real dos Viltromitas. Pertencem à família do verdadeiro rei que morreu. O fato é que o líder foi traído, morreu e os seus herdeiros diretos não foram descobertos. Foi nessa altura que Treg assumiu o controle. Omniman torna-se então o verdadeiro rei e líder da raça Viltromita, e Treg
vai para o exílio. Mark começa a colaborar com Cecil novamente. Eve diz a Mark que está grávida de novo. Eles passam o tempo juntos. Depois Mark reencontra Levi, e este envia-o novamente para outra dimensão, onde Mark encontra uma versão maléfica de si próprio. Entretanto, Eve tenta falar com o vilão e diz que talvez ele se deva concentrar no bem e não em magoar o Mark. Mas ela não chega a terminar a conversa porque outra versão de Mark, de outra dimensão, aparece e leva o vilão com ele. Depois disso, Mark tem uma pequena aventura. No entanto, tudo muda quando o robô revela ter encontrado Levi em outra dimensão. Eve suplica que Mark não vá, mas ele acredita que Levi pode mudar de ideia a qualquer momento e voltar para matá-los. Mark parte e encontra Eggstrom Levi à beira da morte. O robô elimina Levi e derrota a versão alternativa de Mark. Ao retornar para casa, Eve informa Mark que superou o relacionamento deles e deseja seguir em frente com sua vida, alegando que não quer criar uma criança em um ambiente tão prejudicial. Mark encontra a Nessa. Ela diz que ela gostaria de estar perto dele, pois ele tem o sangue de sua raça. Ele recusa, mas ela não aceita, desencadeando uma luta entre eles. Durante a briga, a Nessa derrota Mark e acaba tendo um filho com ele, deixando Mark furioso, pois foi algo feito contra a sua vontade. Após um tempo, Mark inicia a busca pelo robô com a ajuda de Cecil. Durante a tentativa, um dos novos drones aparece e ataca o homem, enquanto o robô fere gravemente Eve. Mark, ao socorrê-la, foge para a nave Viltromita, onde eles dão à luz uma filha chamada Tara. No entanto, o robô revela seu próprio plano para dominar o mundo, exigindo a destruição de vários heróis e vilões. Mark e Eve permitem que o robô assuma o controle do planeta. Vemos os dois criando sua filha por um tempo, até que Allen aparece, contratando Mark como espião para a coligação. Enviado para o planeta Trax, Mark deve descobrir as atividades de Trag, o antigo líder Viltromita, que adquiriu um exército e planeja um ataque. Durante a missão, Mark encontra uma substância branca que o transporta de volta no tempo, permitindo-lhe corrigir seus erros. Ao fazer essa escolha, sacrifica o futuro que conhecia. Ao retornar, passaram 5 anos, sua filha cresceu, e Mark decide fazer uma pausa nas atividades de super-herói para estar com sua família. A Terra é atacada por filhos de Trag, e apesar de Mark estar enfraquecido por estar com sua família no momento, ele consegue matar um deles antes de ser esmagado por Trag. Eve ressuscita Mark, e eles alertam a coligação sobre uma nova ameaça. Mark e Eve decidem finalmente casar-se, enfrentando uma batalha que envolve a coalizão dos mundos, os Viltromitas e os heróis da Terra contra o exército de Trag. Mark vence a luta contra Trag na superfície do Sol, mas muitos são mortos, incluindo Nolan, que pede a Mark para ser o novo governante. Os heróis derrotam o robô e seu exército, reivindicando a Terra. Mark torna-se um novo líder dos Viltromitas, dedicando-se às ideias de seu pai. Tara também se torna uma heroína, e descobre-se que Mark tem outro filho, Mark, que se torna o novo protetor da Terra e o novo Invencível, filho de Anessa. Com Mark como grande governante, a história em quadrinhos termina de maneira positiva. Agora, quais são os poderes de Invencível? O que ele é capaz de fazer? Vamos falar dos seus poderes. Fisiologia humana Viltrumita. Mark é um híbrido humano Viltrumita, e isso lhe dá acesso aos poderes Viltromita. Como os humanos são biologicamente semelhantes aos Viltromitas, isso dá a Mark o potencial de se tornar tão forte quanto qualquer Viltromita de sangue puro. À medida que Mark se esforça, ele pode se tornar mais rápido, mais forte e mais durável do que era antes. Mark tem os seguintes poderes: força sobre-humana. Devido à sua herança Viltromita, Mark possui força além dos níveis humanos. Ele foi capaz de destruir o planeta Viltrum com a ajuda de Nolan e Taedos. Ao obter superpoderes, ele foi capaz de jogar um saco de lixo dos Estados Unidos até a Inglaterra. Mark carregou objetos muito mais pesados do que ele, como edifícios em colapso, vigas, destroços, navios de guerra espaciais, navios de cruzeiro, etc. Mark até lutou contra aqueles mais fortes do que ele e venceu. Enquanto Mark se esforçar, ele provavelmente se tornará mais forte do que era antes. Velocidade sobre-humana. Mark é capaz de se mover em velocidades além dos níveis humanos.
Mark conseguiu transportar David Hiles dos Estados Unidos para a Antártica em poucos segundos. Ele é capaz de entrar em órbita em poucos minutos. Ele conseguiu sair do Pentágono e chegar à sua casa em poucos minutos. Seus reflexos são extremamente rápidos. Ele pode até mesmo desviar ou interceptar balas automaticamente. Resistência sobre-humana. A resistência de Mark é bastante aprimorada além dos níveis humanos. Ele foi capaz de sobreviver à estripação, sobreviver no vácuo do espaço sem precisar respirar e resistir aos golpes de Thrag, que era considerado o Viltrumita mais forte. Mark conseguiu se esforçar por horas lutando contra seu pai. Voo. Mark pode voar e chegar a velocidades incríveis, uma habilidade que durante suas lutas deixa ele à frente de muitos inimigos. Viagem interestelar. Mark pode sobreviver, se mover, voar e funcionar confortavelmente no espaço sideral sem ajuda. Capacidade pulmonar. Aprimorada. Mark tem capacidade pulmonar para prender a respiração por semanas a fio. Invulnerabilidade. Mark é virtualmente imune a qualquer tipo de dano. Somente seres de força semelhante podem causar danos a Mark, ou até mesmo perfurar sua pele. Mark foi baleado e ninguém conseguiu perfurar sua pele. Mark sobreviveu a uma bomba nuclear explodida em seu rosto sem nenhum dano. Mark sobreviveu à explosão de várias bombas de hidrogênio com ferimentos mínimos. Fator de cura aprimorado. Invencível, é imune a todas as doenças, distúrbios, imperfeições e pode curar e regenerar qualquer ferimento, mesmo aqueles que normalmente matariam humanos. Dependendo da gravidade dos ferimentos, alguns ferimentos sofridos podem cicatrizar em semanas e outros demoram mais. Após a batalha com seu pai, ele se curou em 2 semanas. Após sua batalha com os Viltrumitas em Traksha, ele só se recuperou totalmente 1 mês depois. Durante sua primeira batalha com Conquest, Mark quebrou o rádio e o fêmur e 3 dias depois teve hematomas e precisou de muletas para se mover. Ele se curou em poucos meses. Durante sua segunda batalha com Conquest, ele foi estripado e levou alguns meses para se recuperar. Como todos os Viltrumitas, ele se adapta a qualquer dano corporal enquanto se regenera. Envelhecimento desacelerado. O processo de envelhecimento de Mark é mais lento do que o ser humano médio. À medida que ele envelhece, seu processo de envelhecimento irá desacelerar exponencialmente ainda mais. Eventualmente, ele irá parar de envelhecer. Mark pode potencialmente viver por milhares de anos e ainda estará no seu auge físico. Genética dominante. A genética humana de Mark foi substituída quando ele foi concebido, tornando-o mais Viltrumita de sangue puro, como Nolan, do que humano. Qual é a sua opinião sobre o Invencível? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.